aqui é o Beto. Léo. Marco. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre postura do maçom na sociedade. Quais as características que o maçom tem que apresentar para a sociedade, né? Quer falar um pouquinho, Léo? Beto, eu acredito que, como a gente já vem colocando em alguns outros vídeos, a principal questão para que a gente coloque assim, a postura do maçom perante a sociedade, é o fato dele ser uma pessoa com um comportamento mais ético, uma pessoa um bom pai, como a gente sempre coloca, um bom colega de trabalho, uma pessoa correta perante principalmente os seus deveres enquanto uma pessoa que compõe a sociedade, que compõe um grupo. O maçom ele tem que ser, acima de tudo, uma pessoa afável, gentil, né? Ele não pode ser intransigente, ele tem que ser uma pessoa com uma paciência grande, e a paciência acaba gerando uma virtude maçônica que é a tolerância. Se não houver essa associação da gentileza com a tolerância, esse indivíduo certamente ele não vai poder ter uma participação social edificante, né? Uma pessoa que é intransigente, ela dificilmente é chamada para qualquer processo ou para qualquer projeto de melhoria da sociedade. Uma pessoa que não tem gentileza, ela geralmente acaba se deslocando de qualquer núcleo social. Ninguém quer estar perto de uma pessoa grosseira ou de uma pessoa que não tem o mínimo de um trato de uma maneira simples e gentil e direta, né? Então, a postura maçônica junto à sociedade, e isso muitas cunhadas procuram a gente depois de iniciações para falar sobre as mudanças, e uma das coisas que a gente ouve muito é que, primeiro, o marido se tornou mais educado, mais polido, mais gentil, né? E que a partir daí ele começou a ganhar um pouco mais de paciência, um pouco mais de discernimento na hora de tomar as decisões, e é mais ou menos essa postura que a gente espera do maçom junto à sociedade. Eu acho que é exatamente aí, quando a gente fala dessa paciência, dessa gentileza, desse discernimento no tomar decisões, que a gente acaba tendo dentro da maçonaria uma quantidade muito grande de líderes, né? Líderes não só nas questões políticas, não, falando de questões empresariais, líderes dos seus grupos sociais, dos seus grupos de trabalho. Acaba que o maçom ele vai destoar nesse sentido, não é? Eu acho que, pegando uma carona nisso que o Léo está falando, você identifica o líder lá fora por essas características, você começa a perceber que não só esse conjunto de situações que a gente citou agora, como também a disposição para fazer a diferença é muito importante, né? O maçom ele tem que ser o primeiro a se voluntariar, a fazer qualquer coisa, desde que seja para o bem. Ajudar um próximo que está em necessidade. E se ajudar o próximo é muito interessante, porque a gente vê muitas pessoas querendo ajudar um próximo distante, né? E esquece muitas vezes que o próprio funcionário que trabalha com ele, às vezes está passando por algum momento difícil. Eu não estou falando só de situação financeira. Muitas vezes o cara só quer um ombro amigo, só quer bater um papo, né? Tomar um cafezinho ali no meio do expediente para poder desabafar de alguma amargura ou de qualquer situação que ele esteja passando. O maçom, ele tem por obrigação entender como é que se faz uma mudança social. A mudança social ela não é feita simplesmente com palavras. Ela é feita principalmente pelo voluntariado, principalmente com a atitude de querer fazer a diferença, de estar à frente desses projetos. Acho que o grande lance aí, Marco, nisso que você está falando, é exatamente o maçom entender qual é o seu papel como construtor social. Eu acho que essa daí é a grande questão. Em cima de tudo isso que você fala, em cima de tudo isso que a gente coloca aqui, a maçonaria entrega para nós a possibilidade de você entender qual é o seu dever perante a comunidade, perante principalmente a construção de uma sociedade mais feliz, de uma humanidade mais feliz, a busca por fazer um futuro melhor para todos, né? E o maçom ele tem que se destacar em fazer mais do que o que é necessário. Então o maçom tem que fazer. Eu, como dentista, minha obrigação não é o paciente deitar na minha cadeira, eu fazer a restauração dele e ele ir embora. É entender o problema dele, saber o que ele está passando. Muitas vezes, nós três como dentistas, chega um paciente reclamando de uma dor que não tem um fator
não tem algo, Uma origem uma origem específica. específica. E às vezes o paciente está passando por um problema e aí uma quando somatização, você... né? Uma somatização. Da somatização. O paciente está passando por um problema e aí se reflete em uma dor que não tem uma origem biológica, né? Então o maçom tem que fazer mais. Paciência para isso, né? O maçom fazer mais do que o que lhe pede, mais do que é o necessário, né? Se dispor a fazer. Mas é claro, fazer, exatamente. E é claro, e voltando àquilo que a gente já falou antes, nós não somos aspirantes a anjos, somos seres de carne e osso. Então, outro dia eu estava no trânsito, sem querer, a gente faz uma mudança de faixa sem dar seta, e aí quem estava atrás xingou, esbravejou, e por coincidência estacionamos o carro no mesmo estacionamento que era o estacionamento da loja. E na hora que desceu era um irmão. Né? E aí a gente fala, né? Tolerância, aquelas brincadeiras, né? Paciência e tal, mas também ninguém tem sangue de barata. É lógico que nós estamos aqui para nos aprimorarmos, para não sabemos como é que foi o dia do cara, às vezes o cara passou por problemas e tal. Sabe de uma coisa que eu acho muito interessante a gente pegar e colocar? Acaba que sempre você vai medir as ações do outro, claro, muito pelas suas e tudo mais. Mas muitas vezes, eu acho que uma coisa interessante que a maçonaria me deu e eu tento pautar a minha vida nisso é o seguinte: muitas vezes, hoje, você está um pouquinho melhor do que ontem. E já valeu. Talvez o meu um pouquinho melhor esteja muito aquém do seu melhor. Mas o papel não é fazer com que todos evoluam da mesma forma e cheguem a anjos. O negócio é que hoje você tem que estar um pouquinho melhor do que estava ontem e um pouquinho pior do que você vai estar amanhã. Eu acho que esse é o grande lance. Então a percepção da postura do maçom perante a sociedade é muito essa. É você perceber nessa pessoa, nesse ente social, que hoje ele tentou fazer uma coisa um pouco melhor do que ele fez ontem e amanhã ele vai tentar e por aí vai. E colocar esses conceitos tão abstratos, né, de uma maneira de simples entendimento, não é fácil. Isso leva-se alguns anos para isso ser assimilado. É muito melhor a gente citar algumas pessoas ilustres que tenham essa postura maçônica sendo ou não maçom. Né? É muito complicado isso no Brasil, porque nós carecemos muito de ídolos. Todo ídolo que surge no Brasil, ele tem que ser desconstruído, ele tem que ser desmistificado, ele tem que voltar um Zé Ninguém, como não era nada. Isso a gente vê muito acontecendo, e aí na área dos esportes, o menino começa a jogar bola, vira um astro, enquanto ele está subindo, nossa, chegou o novo Pelé. Mas todo mundo esquece que achincalham o Pelé, por não ter reconhecido uma filha, ou esquecem que ele reconheceu outros 7 ou 8 filhos que ele tem, né? Ali foi um problema pessoal dele, mas o que ele fez pela Seleção Brasileira de Futebol não pode se esquecer. E assim a gente vai vendo outros, eu estou citando do esporte, mas e os nossos ídolos históricos? José Bonifácio mesmo, num vídeo para trás eu brinquei que ele era prolixo, né? A gente sempre pega, nós brasileiros temos sempre essa atitude de pegar para talvez até humanizar. E não precisa, porque nós todos somos humanos. Mas nós temos homens com muita postura, e eu vou citar um aqui deliberadamente, porque ele está vivo, e hoje ele está à frente da nação, que é o nosso vice-presidente Hamilton Mourão. Né? A postura dele é sempre uma postura muito gentil, é sempre uma pessoa que ouve muito, né? É uma pessoa que tem a capacidade ímpar de liderar um grupo de pessoas. Nós estivemos com ele em uma outra ocasião, no CMSB, ano passado ele esteve presente, e a gente vê como pode, né, um líder, depois de tantos líderes ruins que nós tivemos, poder fazer diferença justamente pautado pela doutrina maçônica. Então acho que é isso daí. Galera, deixa o like aí, se inscreve no canal, deixa os comentários aí, deixem as dúvidas, sugiram temas aí pra gente, coisas que vocês querem saber, pra gente poder falar um pouquinho aqui, beleza? Um abraço. Valeu, pessoal. Um abraço, até a próxima.